Por que que Deus criou a família? Você sabe? Eu trago a resposta já já. A paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Eu sou o pastor Ednei Dubiel e hoje nós vamos falar sobre a família, uma instituição criada por Deus. É bem verdade que vivemos dias difíceis, dias de ataques veementes do adversário contra as famílias, e hoje nós estamos aqui para falarmos de princípios para se ter uma família abençoada. Respondendo à pergunta então, por que que Deus criou a família? Deus criou a família porque Ele quis povoar a terra com pessoas boas. Vejamos que uma pessoa passa em média 20 anos morando dentro de uma família, ou seja, no seio familiar, depois ele ou ela sai para construir uma nova família. E a pessoa que vive em família, numa família bem estruturada, ela servirá de bênção para a sociedade. Vamos analisar Efésios capítulo 5. No capítulo 5 e também no capítulo 6 nós temos aqui alguns versículos que trazem princípios para se ter uma família abençoada, bem estruturada, e eu creio por certo que esse é o desejo de todo ser humano. O fato é que sempre que a família quebra os princípios bíblicos para a sua existência, então essa família, sem sombra de dúvida, passará a apresentar alguns problemas, não é verdade? Então, há quem diga que quem quebra o princípio será quebrado por ele. Vamos analisar então quais são esses princípios para termos uma família abençoada por Deus? Vamos analisar alguns versículos de Efésios 5 e também Efésios capítulo 6. Então, uma família, ela tem início com a união de um homem e uma mulher, e isso está no versículo de número 31, eu vou ler para você que diz assim, olha: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Nós temos aqui o casamento. Então, o casamento, nós temos duas pessoas. Sempre que houver no mínimo duas pessoas, haverá uma necessidade de exercer liderança. Deus, ele deu a liderança da família para o homem. Qual é o versículo que fala sobre isso? Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, ele diz então que a liderança do lar, Deus, ele entregou ao homem, assim como Cristo lidera a igreja. Então, a função de líder é do homem. É o homem que tem esse compromisso de liderar a sua casa, liderar o seu lar. E agora nós temos a orientação para a esposa. No versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido no Senhor. Então, o texto ele diz que a esposa tem que aceitar essa liderança do homem. Deus chamou o homem para liderar o lar e a esposa deve aceitar isso, que é ser submissa. Isso não quer dizer que a mulher não possa auxiliar o marido na liderança do lar, hipótese alguma, mas a liderança é do homem, tendo a ajuda da esposa. Em nenhum momento a Bíblia diz que a esposa é inferior ao marido. Não, não. Homem e mulher, eles têm o mesmo valor diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui é uma questão de liderança. Então, o homem tem que entender que Deus conferiu a ele a posição de liderança do lar. O homem tem que liderar o lar. E a mulher deve respeitar e aceitar essa liderança dada por Deus ao marido. Fazendo assim, o lar começa a fluir debaixo da bênção de Deus. E o versículo 24, o versículo 24 ainda continua dizendo que a mulher deve estar sujeita, submissa, assim como a igreja está submissa a Cristo. E agora vem uma ordem aos maridos, que o marido tem que amar a sua esposa. E esse amor
ele é comparado, ele deve ser um amor como Cristo amou a igreja. Não é um amor falso ou fingido. Então, o versículo 25, 26 e 27, há uma ordem aos maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Cristo, ele vem cuidando, santificando, cuidando da igreja. Assim o marido tem que amar, e um amor cuidadoso que faz com que ele cuide da sua esposa. Cuide da sua esposa. Vamos analisar o versículo 29, diz assim, olha, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, o versículo 29 diz que ninguém odiou a sua própria carne, mas antes dela cuida. É assim, o marido, ele tem que entender que a esposa, ela faz corpo com ele. Quando ele se une pelos laços sagrados do matrimônio, se torna uma só pessoa. Como diz o versículo 31, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Então se tornam uma só carne. Quando o marido ama a sua esposa, ele está amando a si mesmo. Ninguém odiou a sua própria carne, mas antes cuida e alimenta. Então, como o homem cuida do seu próprio corpo, deve cuidar da esposa, porque a esposa faz corpo com ele. É um só corpo no Senhor. E o versículo 33, o apóstolo vai reiterar o compromisso do homem e da mulher. Ele diz assim que o homem tem que amar sua esposa como ele ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Então veja esse princípio maravilhoso. São princípios para que uma família possa caminhar debaixo da graça de Deus, enfrentando os ataques e a fúria do inimigo. Então, com o avançar dos anos, Deus presenteou o casal com os filhos. Os filhos vão crescendo. Agora vem a ordem aos filhos. Os filhos devem estar submissos aos pais. Veja, o primeiro versículo do capítulo 6 diz assim: filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor. Então, a ordem aos filhos é que sejam obedientes aos pais. Hoje nós temos uma grande dificuldade. Muitas vezes os filhos ouvem os estranhos e não ouvem os pais. Não é isso que a palavra de Deus orienta. Capítulo 6, versículo 1 de Efésios, a palavra de Deus orienta: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. E ainda no versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O filho não perde nada em honrar o pai e mãe, porque Deus abençoa com longevidade de vida. E agora, quanto à relação pais e filhos, vem a ordem aos pais. Versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais não devem aborrecer os filhos. Os pais devem saber até onde pode ir com os seus filhos. Os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem ser exemplo para os filhos. Os pais não devem pôr um fardo muito pesado nos filhos. Os pais não devem cobrar dos filhos aquilo que eles não podem fazer, porque senão vai provocar a ira. Os pais devem ser bem criteriosos no tocante a educar os filhos, para não provocá-los a ira. Então nós temos aqui a ordem ao marido, nós vemos a ordem que é ao homem, que deve liderar o lar, nós vemos a ordem às esposas, que deve respeitar e aceitar essa liderança do marido. Nós vemos a ordem aos filhos, que devem respeitar os pais, obedecer aos pais e honrar os pais. E a ordem ao homem e à mulher, que não devem provocar a ira dos filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A família que segue esses princípios, sem sombra de dúvidas, será uma família abençoada por Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida dessa família, e repreendo toda obra do mal, todo ataque do inimigo, Senhor, que quer prejudicar essa família, seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa, Senhor,
o homem, abençoa a mulher e abençoa os filhos, e que essa família possa estar debaixo da tua graça. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like, ativar o sino das notificações para que você não perca nenhum vídeo por aqui. Deixa aqui nos comentários: a minha família está protegida por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família.